Bom dia, iniciando agora a gravação de um novo vídeo. Agora eu irei falar sobre o resumo que tem como título Heróis Sujos? Experiência dos trabalhadores de saúde com avaliações sociais mistas durante a pandemia. Também um resumo a ser apresentado para a disciplina Liderança e Gestão Escolar, que é ministrada pelo professor Bruno Félix. Meu nome é Augusto César Desan. O início repentino da pandemia Covid, beirando ali os anos de 2020 e 2021, deu início a uma era sem precedentes de admiração pública profissionais de saúde. Paradoxalmente, estes mesmos heróis de saúde, como assim eram e foram, que eram publicamente celebrados pelo seu trabalho na luta contra um novo coronavírus, também enfrentaram o estigma pelo seu trabalho no meio do vírus e dos pacientes infectados. Heróis sujos, tradicionalmente estudados no trabalho sujo. Eles foram, na verdade, naquele período, tidos como pessoas do trabalho sujo, onde vocês vão ver no decorrer dessa minha fala que a maioria das pessoas, elas tinham medo, tinham discriminação das pessoas que estavam na linha de frente no cuidar dos infectados, dos doentes, que assim então eram pacientes com o coronavírus. Porém, paradoxalmente, ficou como sendo uma coisa frequente, um reconhecimento implícito, se não totalmente explícito, de que precisamos destas profissões estigmatizadas para manter a sociedade a funcionar. O objetivo deste artigo é esclarecer como os membros ocupacionais estigmatizados percebem, internalizam e respondem às avaliações mistas e, além disso, a elucidar como tais avaliações mistas podem se manifestar de heróis sujos, em que os membros ocupacionais são simultaneamente sujeitos à celebração e estigmatização junto a três dimensões avaliativas do trabalho, que são as avaliações física, social e moral. Em vez disso, o sistema de saúde, campanha dos heróis, aparentemente destinada a reconhecer e ampliar seu trabalho, normalmente tinha um resultado nulo ou efeito negativo nas atitudes dos profissionais de saúde, estima e moral. Conceituando um pouco estigma, trabalho sujo e misturado. O estigma é conceituado como uma avaliação social denegativa despertada por uma marca, rótulo ou atributo de descrédito afixado a um indivíduo de grupo. Em outras palavras, o estigma cria uma condição pela qual os outros não veem como eles se veem. A incongruência tem várias consequências pessoais, incluindo o aumento do estresse, ansiedade, trabalho emocional e diminuição da autoestima. As consequências sociais de uma identidade estigmatizada também incluem a perda do estatuto e do pertencimento, bem como o aumento da discriminação e do assédio. A pesquisa do estigma dentro das ocupações tem sido tradicionalmente estudada como trabalho sujo, trabalho que é percebido pela sociedade como nojento, desagradável ou degradante. As ocupações podem ser consideradas sujas, de acordo com qualquer uma das três dimensões avaliativas do trabalho. Física, que geralmente inclui empregos que envolvem perigo, sujeira, influentes, descargas corporais ou resíduos. Social, que inclui papéis subvenientes, por exemplo, mordomo, motorista, ou empregos que envolvem contato rotineiro com pessoas de outra forma estigmatizada. E o moral, que inclui o trabalho visto como
pecaminoso ou de virtude duvidosa, por exemplo, provedores de aborto ou trabalhadores de cassinos, ou alternativamente aqueles que vai contra o mais heróico de nossas concepções morais. Este artigo traz para nós uma pesquisa que foi feita na época da Covid-19, e essa pesquisa contou com mais de 5.000 entrevistados de trabalhadores não sanitários, realizado durante o período do Covid. E foi colocado e confirmado na pesquisa que mais de 1/3 dos entrevistados relataram que evitavam os profissionais de saúde por medo de infecção, e mais de 1/4 dos entrevistados acreditava que os profissionais de saúde deveriam ser isolados de suas comunidades e famílias e ter suas liberdades severamente restritas. Mais da metade deste número de entrevistados, dos participantes, eles ocupavam funções de supervisão em gestão de deveres, e a maioria eram trabalhadores da linha de frente que cuidaram de pacientes com casos confirmados ou suspeitos de Covid. Isso daí os levou, no caso, neste artigo, naquela época, os médicos, os enfermeiros, os profissionais da saúde também terem o rótulo de profissionais sujos, porque eles estavam naquele período criando a mesma ideia, criando o mesmo sistema, o mesmo clima para pessoas que trabalham com coisas sujas, do tipo um lixeiro, do qual, um gari, né, no caso, a pessoa se afasta pelo mau cheiro e pelo trabalho insalubre que ele exerce. Aquelas profissões que as pessoas se afastam, talvez pelo seu traje, pelo seu manuseio de vida, pela forma com a qual ele se posta diante da sociedade, e assim foi feito essa ideia naquela época para os médicos também. Eu vou até usar como exemplo, né? Naquele período da Covid, eu, por exemplo, já diretor de escola, nós ficamos aqui durante quase toda a Covid, entregando dentro da instituição escolar kits de merenda, kits de horta, e a gente era de frente neste momento. Pouquíssimos professores queriam vir nos ajudar, e a gente, como gestor, tomava essa iniciativa. A gente tinha que ter alguém aqui para fazer essa entrega, e a gente ficou praticamente com a escola aberta o período normal, como se a aula estivesse tendo, mas não estava tendo, mas fazendo essas entregas, fazendo esse atendimento e recebendo inúmeras pessoas do bairro, da comunidade, durante esse período. Assim, nós também, embora não médicos, né, não enfermeiros, mas por ser gestor escolar, com alguns outros professores, a gente fazia esse trabalho. Então, pelo que está aqui no artigo, nós também poderíamos, talvez, pelo artigo que aqui estou falando, ser tratado naquela época também como um trabalho sujo. Embora professor que sou, diretor de escola que sou, a gente estava nessa linha de frente aqui atendendo essas pessoas, e sempre com aquele risco, né, de voltar para casa, ter aquela higiene, aquele momento de limpar os pés, trocar os trajes de roupa para poder não passar e não talvez estar levando infecção para dentro da casa da gente. Assim foi tido como a expressão aqui, herói sujo, né? Nesse sentido que os médicos, os enfermeiros e todas as pessoas da linha de frente eram tratados nesse período. E nesse artigo ainda teve vários posicionamentos, vários depoimentos de médicos, de enfermeiros, de pessoas da linha de frente, e aqui eu citarei alguns, né? Aqui foi colocado que foi dividido um prédio de um hospital em que se dividiu o prédio da quarentena, né? Uma metade sujo, num determinado local do prédio, e uma outra metade numa parte limpa, por falta de usar um termo melhor. Foi aonde foi essa divisão, segundo o artigo. A parte suja do prédio com pessoas de linha de frente, pessoas que tinham contato direto com pessoas contaminadas. E a parte limpa, que eram aquelas pessoas que não tinham esse contato, em outras alas dos hospitais. Ele chegava, segundo o depoente aqui, em casa, às vezes de uniforme, e ficava tipo, quantos olhares sujos, tipo,
olhares sujos para as pessoas que estavam nessa convivência diária com o pessoal do Covid. As pessoas aqui no artigo retratam situações de que eles, ao passar pelas ruas, eles eram vistos de uma outra maneira, as pessoas se afastavam, evitavam, ambientes de bares, ambientes sociais, criava-se nessa época, nesse período, esse distanciamento que até então existia na sociedade, mas as pessoas voltadas para essa linha de frente, elas se sentiam um distanciamento maior, um rótulo de preconceito da profissão do qual exerce. Outro exemplo também relata aqui um entrevistado do artigo de que eles se sentiam da mesma época da AIDS, quando chegou aquele período da década de 90, de 80, que a AIDS estava forte no Brasil, no mundo de modo geral, eles também se sentiam, e até que falou a frase aqui: oh meu Deus, se eu fizer contato visual com você, você vai me transmitir o coronavírus? Ele falava, segundo o relato dele aqui, que via essa expressão no ar. As pessoas só em estar em contato com ele perguntavam ou pressentia: será que eu irei pegar o coronavírus? E aí havia aí, nesse caso, sempre essas coisas sendo ditas no texto, no artigo, do rótulo heróis sujos. Pode passar. Mas também nós não podemos deixar de dizer que teve coisas positivas, né? Por exemplo, tem aqui uma citação de um entrevistado que ele fala: acho que houve uma manifestação e uma coisa muito boa nas redes sociais para a nossa equipe, não tanto pessoalmente como também individualmente. Tivemos alguns cartazes que foram colocados nos hospitais, banners, coisas que para eles eram tidas como coisas legais, uma fala, um cartaz que fazia com que a pessoa ficasse com uma autoestima melhor, mais elevada. Ele também aqui cita que teve um aumento do reconhecimento para muitos no início de tudo, né? Muitas empresas estavam oferecendo descontos e vantagens para profissionais de saúde, então existia esse reconhecimento, e para muitos entrevistados era uma coisa boa, era uma coisa positiva. E aí ele coloca aqui, num depoimento de um médico assistente: trabalhadores da linha de frente, sim, vocês são incríveis, e tivemos muito reconhecimento, o que foi ótimo. Parecia estar no exército em tempos de guerra. Você sente uma sensação de orgulho e feliz por poder ajudar. Depoimento também de um médico aqui. Engraçado aqui também de um outro depoimento que cita-se como exemplo: você é um herói, até avaliações múltiplas ambivalentes. Por exemplo, você é um herói, mas não chegue perto de mim. E ainda mais, há um acúmulo de avaliações mistas ao longo dos dias, semanas e anos, após um evento de avaliação social. Então as pessoas, embora estivessem na linha de frente, com todas essas situações, elas eram tidas como heróis, mas muitas pessoas preferiam que elas ficassem afastadas, não chegando próximo, tudo para evitar o contágio. Podemos também aqui relatar que teve muitas repercussões do social, avaliações sociais que foram manifestadas. Cito aqui como exemplo uma enfermeira que ela foi ao supermercado comprar um alimento para o seu paciente, e ela observava, ao entrar correndo no hospital, que as pessoas estavam se afastando dela, por ela estar com uma roupa de enfermeira, vindo de um ambiente que havia um infectado pelo coronavírus. Aí ela observa e diz aqui que as pessoas estavam se afastando dela durante a ida ao hospital, alegando que você trabalha no hospital, você pode estar infectado, passando longe dela. Também tem casos aqui das pessoas, enfermeiros e assistentes de médicos, que por estar com roupas de hospitais, ao adentrar dentro de um ônibus, ela fala que as pessoas se afastavam, evitavam. Tipo assim, você está sentado no banco de um ônibus, a pessoa não se sentava do seu lado, com medo de pegar
a infecção, com medo de ficar infectado pelo coronavírus também. Vizinhos, aqui também tem relatos de vizinhos que falam que os seus filhos, por serem filhos de pessoas que estavam ou eram da linha de frente, os filhos, eles eram rejeitados no meio social. Os coleguinhas de rua não brincavam com os filhos de pessoas que estariam ou estavam diretamente ligadas a infectados do coronavírus. Também são relatos negativos, que os próprios meninos, filhos dessas pessoas, estavam sofrendo perseguição, afastamento social, em função do risco que até então as pessoas leigas, ignorantes, estavam tratando essa questão da época da possível e provável infecção do coronavírus. Bem, após esses relatos que até então eu citei, uma pequena conclusão do artigo, né? Ele fala que um fenômeno não explicado pela pesquisa existente sobre o estigma e avaliações sociais, ilustramos como e por que muitos profissionais de saúde lutaram para serem tratados como algo semelhante a heróis sujos, e fornecem um modelo para entender como os trabalhadores vivenciam, processam e respondem a avaliações sociais mistas. Aí eu aproveito aqui para fazer um fechamento com o que eu vivi na época também, né? Como eu falei aqui agora há pouco, eu da educação fiquei naquele período gerenciando, como até hoje estou, uma unidade escolar, e tive ali vários momentos com pessoas que vieram buscar atividade para suas crianças, vieram buscar kit merenda, vieram buscar kit horta. A gente aqui deu todo o aparato para a comunidade de modo geral, e quantas pessoas que talvez poderiam ter estado em contato comigo e com a minha equipe para poder fazer essa entrega e para poder receber esses materiais, poderiam talvez estar contaminados. E a gente, sendo aqui também um herói porque nós demos a nossa cara a tapa, viemos para a linha de frente, não no lado saúde, mas do lado educação, até porque para muitos há de lembrar, né, que foi um período que tivemos vários momentos de parada nos comércios, de um modo geral, e essas paradas fez com que muitas pessoas perdessem seus empregos, perdessem sua fonte de renda, e a gente precisou e esteve aqui presente para poder fazer com que pudéssemos ser feito o mínimo para essas famílias, para esses alunos, para esses pais e chefes de família, a dar o mínimo que eles precisavam para poder sobreviver mediante a todas as dificuldades que eles tiveram, não só no lado saúde, mas também no lado social e no lado financeiro. Finalizo aqui a apresentação deste resumo e espero que possa ter passado algo de importante que foi falado neste artigo aqui, então, exposto por mim. Obrigado. Beleza, meu amigo? Não é mole não isso aqui. Pode fechar. Seja o que Deus quiser. Vai assim mesmo. Valeu, Natan! Faltou seu nome, né? Fala seu nome, né, bicho? Cadê? Cadê meu telefone? Tá aqui, ó.